Bora lá, família. Escravo das Sombras, capítulo 366, lições de história. E família, eu tô postando esse vídeo agora, porém, por todavia, é porque eu pulei esses dois capítulos lá atrásão, mano, quase 50 capítulos atrás, né? Basicamente, então, eu só tô repostando isso. Pra quem já pulou essa parte e já tá nos atuais, podem ignorar se quiser, fechou? Então por isso que vai sair dois vídeos hoje. Só porque eu tô repostando não, né? Postando essa parte que eu pulei. Bora lá. Algum tempo depois, Sunny saiu do refeitório dos instrutores. O dia claro de inverno o recebeu com um vento frio e pequenos flocos de neve dançando à luz do sol. Apesar de estar vestido com roupas leves, sua pele estava coberta apenas pelo tecido macio do simples traje de treino fornecido a ele pela equipe do complexo hospitalar da academia. Sunny não sentia muito frio. Isso é ser um desperto, eu acho. Se tivesse acontecido há um ano e alguns meses, ele estaria procurando desesperadamente por abrigo, esperando não morrer congelado durante a noite, ou pior ainda, ficar doente. Ué, ficar doente é pior do que morrer congelado? Mas agora, Sunny se sentia ótimo. Ele nem estava desconfortável. Abaixando as mangas para esconder a tatuagem da serpente, ele inalou o ar fresco e perfeitamente filtrado. Sorriu e começou a andar. Decisões. A conversa com a Mestre Jet foi útil, mas deixou-o com mais perguntas do que respostas. Cada uma das escolhas apresentadas a ele tinha benefícios atraentes, mas também desvantagens muito sérias. Grandes clãs menores, governo ou independência. Sunny tentou se imaginar como um herdeiro e balançou a cabeça silenciosamente. Pensa o Sunny herdeiro de um dos grandes clãs, que loucura, mano. Todo aquele prestígio, toda aquela riqueza, admiração das massas. Ser um herdeiro significava fazer parte da nobreza, da elite acima de todas as elites. Era exatamente o oposto do que Sunny tinha sido durante toda a sua vida. Mas quem disse que ele deveria permanecer o mesmo no futuro? De um pobre a príncipe. Seria uma bela transformação, Lord Sunless. Isso soou bem, né? Haveria sérias desvantagens em fazer tal escolha, é claro. Trabalhar para o governo oferecia suas próprias vantagens, mas ao custo de não receber tantos fundos e recursos, ao mesmo tempo que estava presa a demasiadas obrigações. Nas duas vezes em que Sunny conheceu a Mestre Jet, ela parecia ocupada e sobrecarregada. Ele nem conseguiu imaginar perseguir seus objetivos com tal cronograma. A coitada da Mestre Jet não vive, né? Ela só trabalha. O Sunny não daria nada certo isso daí, eu acho, mano. Não faz sentido ele escolher governo mesmo. E cara, geralmente quando eu pulo um capítulo assim, e já aconteceu umas duas vezes antes, só aconteceu alguma coisa e, tipo, simplesmente na edição eu devo ter cortado sem querer, na hora de postar aconteceu alguma coisa. Mas não, cara, esses dois capítulos eu acho que eu não li mesmo, tá? Eu não li, mano. É diferente de ter pulado. Eu pulei os dois capítulos, mas, tipo, não é como se eu tivesse cortado eles, que eu quis dizer. Uma das funções das forças despertas a serviço do governo era caçar membros desonestos de sua própria espécie. Afinal, havia as pessoas despertas e havia criminosos entre elas também. Especialmente porque muitos ficaram traumatizados e levados à beira da loucura por suas experiências nos pesadelos e no reino dos sonhos. Se Sunny pudesse absorver a essência dos humanos que ele matou, como todos os outros despertos, este caminho poderia ter oferecido a ele um caminho mais rápido para saturar seus núcleos. Mas do jeito que estava, ele não se via vestindo o uniforme, a menos que houvesse novos portões abrindo todos os dias, proporcionando-lhe assim um suprimento infinito de criaturas do pesadelo para caçar. Então nunca vai acontecer. E realmente, para pessoas que passar humanos fique mais forte, até que vale a pena, né? A propósito, quantos portões foram abertos em um determinado ano, em média? De repente, Sunny percebeu que não tinha ideia. A propaganda nunca mencionou números concretos, apenas o fato de que os valentes despertos tinham a situação sob controle. Eles tinham realmente? A última opção era permanecer independente. Essa escolha estava aparecendo em contradição com o seu desejo de adquirir status e tanto benefício quanto possível.
mas apenas superficialmente. Na verdade, Sunny já havia recebido a maior parte do que ele queria ao se tornar um cidadão de alto escalão e poder escolher qualquer cidadela gratuitamente. É claro que não ter o vasto recurso de um clã de legado ou do governo seria uma perda enorme, mas também proporcionaria a melhor chance que ele tinha de manter todos os seus segredos para si mesmo. Todas as 3 opções pareciam ser consideradas. No final, tudo se resumiu ao fato de que ele simplesmente não tinha informações suficientes para tomar uma decisão. Então, obter informações era sua primeira prioridade, mas como? Como se chamava uma biblioteca? A academia tem que ter uma dessas, certo? Sunny, é claro, nunca tinha ido a uma biblioteca, mas estava familiarizado com o conceito. Também existiam tipos semelhantes de terminais públicos na periferia, embora a sua utilização custasse créditos. Ele nunca teve nenhum sobrando, então suas visitas eram poucas e espaçadas. E ele foi lá para se divertir, não para estudar. Ué, como se diverte lá, mano? Agora que Sunny tinha um comunicador de última geração, ele poderia acessar muitas informações da rede. Mas isso, sem dúvida, deixaria um rastro digital. Considerando que alguns dos temas que queria pesquisar eram bastante perigosos, ele quis permanecer o mais anônimo possível. Uma biblioteca... a melhor escolha para biblioteca, então. 10 minutos depois, ele se aproximou de um prédio quebrado e branco. Como a maior parte da academia, suas paredes eram feitas de liga lisa e imaculada, com amplas janelas que podiam ser cobertas a qualquer momento com venezianas reforçadas. Não havia muitas pessoas à vista, então Sunny presumiu que a biblioteca não era um destino popular entre os despertos. Por que seria, se a maior parte das informações ali armazenadas pudessem ser acessadas remotamente? Ele era o estranho por ter vindo aqui pessoalmente. Entrando por uma porta automática, Sunny olhou em volta e piscou algumas vezes. Para onde quer que ele olhasse, havia prateleiras altas cheias de livros de papel estendida ao longe. Entre elas, havia mesas destinadas ao estudo, com vários rapazes e moças lendo em silêncio. A maioria deles usava terminais para fazer anotações, mas alguns escreviam à mão. O que diabos é isso? Todos aqueles livros, claro, foram impressados em papel sintético, mas por que imprimi-los? Não seria muito mais conveniente ler em um terminal, como todas as pessoas normais faziam? Ele nunca tinha visto um livro físico em sua vida. A própria ideia de usar era incompreensível, mas então fazia sentido. A tecnologia de armazenamento digital de dados era altamente avançada, mas suscetível a vários tipos de danos durante os tempos sombrios, que vieram antes dos tempos ainda mais sombrios do feitiço do pesadelo, quando a humanidade foi consumida por uma série interminável de guerras devastadoras e desastres naturais cataclísmicos. Muito conhecimento foi perdido devido à dependência excessiva dos meios digitais. Como resultado, camadas inteiras de culturas desapareceram irrevogavelmente. Então não dá pra confiar sempre na tecnologia, né? Porque não sabe, tipo, não dá pra contar com ela 100% de certeza o tempo todo, né? Pode acontecer mais merda e perderem acesso a elas de novo. O papel ainda era a forma mais segura de preservar o conhecimento. É que Sunny nunca tinha pensado nisto antes. Ainda estranho. Tentando não demonstrar sua confusão, Sunny olhou furtivamente em volta e notou um membro da equipe da biblioteca. Era um jovem. Não, espera, uma jovem? Ou a jovem, de cabelos prateados curtos e olhos castanhos inteligentes, que atualmente lia um livro de aparência vintage. Havia um distintivo em seu peito, como o nome Ren, escrito nele. Ren é mulher ou é homem? Eu acho que Ren é os dois também, né, mano? Eu acho que Ren... Eu pensaria Ren mulher, mas eu acho que pode ser homem também, mano. Pelo menos, Sunny pensou que era o nome. Talvez fosse algum título estranho entre os bibliotecários. Faz sentido, né? Nunca se sabe, mano. Quem sabia que tipo de costumes estranhos eles tinham aqui? Aproximando do jovem bibliotecário, ele parou a alguns metros de distância e esperou pacientemente para ser notado. No entanto, Ren continuou a ler, totalmente absorto em qualquer história que o livro contasse, com os olhos cheios de profunda emoção. Curioso,
Sunny olhou o título na capa. Queda Livre. Parece familiar. Deve ser um livro realmente ótimo. Talvez eu devesse ler algum dia. Hã? Ei, posso pegar algumas instruções? Demorou alguns segundos, depois largou a novel com relutância e olhou para ele com um sorriso neutro. Claro, como posso ajudá-lo? Ele demorou um pouco e depois disse com incerteza: onde posso ler sobre o Reino dos Sonhos e o estado atual da expansão humana em suas diversas regiões? Piscou algumas vezes e depois perguntou educadamente: você pode ser mais específico? Sunny suspirou. Quero ver um mapa e uma lista de todas as cidadelas que existem, bem como saber quem é o dono do que e por quê. Não tem como ser mais específico que isso, né, mano? Ele falou perfeitamente aqui. O bibliotecário sorriu abertamente. Ah, você também é um amante da história. Claro, claro. Você veio ao lugar certo. Temos todos os discos que você precisa aqui, Nickel. Sunny se encolheu. Nickel, o que significa? O que está acontecendo? De repente, outro jovem bibliotecário apareceu do nada. Este era definitivamente um cara, vestindo uma camisa branca amassada e um colete marrom. Ele era alto e bonito, com cabelos ruivos levemente desgrenhados, barba desgrenhada no queixo e um rosto amigável. Também havia um distintivo em seu colete com a palavra Nickel escrita nele. Os dois formaram um par estranho. Nickel, você poderia, por favor, acompanhar esse jovem até a seção História do Reino dos Sonhos? O bibliotecário alto olhou para Sunny e abriu um largo sorriso. Claro, por favor, me siga. Eles foram para as profundezas da bibliotecária, deixando Ren para trás. Alguns momentos depois, Sunny ouviu o farfalhar das páginas do papel vindo de trás. O bibliotecário menor estava mais uma vez absorto no livro. Sim, eu definitivamente deveria dar uma olhada nessa novel. Um cidadão do 7º escalão deve ser culto, certo? Nickel o conduziu pela biblioteca, fazendo algumas perguntas para restringir a busca. Logo, eles chegaram na frente de um determinado conjunto de prateleiras, cheios de livros relacionados ao Reino dos Sonhos e a história da lenda da lenta exploração dele pela humanidade. O jovem ajudou Sunny a selecionar alguns, desejou-lhe sorte e desapareceu tão silenciosa e rapidamente quanto apareceu. Sunny olhou para o local onde Nickel estivera há poucos momentos e depois balançou a cabeça lentamente. Um bibliotecário. Aquele cara poderia ter sido um assassino em vez disso. Às vezes a habilidade dele é assim, mas ele não consegue agir dessa forma, tá ligado? Aí o que resta é ele ajudar a turma a ler livros. Bem, talvez ele fosse. Pensando bem, trabalhar em uma biblioteca pode ser um disfarce perfeito para clandestinos. Talvez eu devesse me tornar um bibliotecário também. Não, para com isso, mano. Não, é que eu lembrei de uma música que eu ouvi no canal faz muito tempo, no canal de react. E... não, eu não vou falar. Certificando-se de que ninguém o observava, Sunny colocou os livros numa mesa próxima e voltou para as estantes. Lá, ele olhou para um certo livro que havia notado alguns minutos atrás. Seu título era simples: A Chama Imortal. Sunny hesitou um pouco e depois tirou o livro da estante. Ele tinha certeza de que os soberanos eram pelo menos parcialmente responsáveis pela queda do clã da Nephis. Neste caso, deveria haver alguns indícios de sua identidade na história da Chama Imortal. Este deve ser um bom lugar para começar a procurar algumas respostas. Certo? Certo, concordo. Deve ser bom, sim. Capítulo 367, Névoa do Tempo. Tá bom. Sunny trouxe o livro de volta para a mesa e sentou-se, olhando para a capa lisa com uma expressão complicada. Claro, ele sabia algumas coisas sobre o clã da Chama Imortal. Todos sabiam, considerando quão proeminentes eram as conquistas de seus membros. Embora Sunny tenha perdido a oportunidade de receber uma educação adequada, as figuras lendárias do pai e avô da Estrela da Mudança já haviam encontrado há muito tempo seu caminho nas páginas da história para a cultura popular. Seus nomes eram praticamente sinônimos de heroísmo e da natureza indomável do espírito humano, notariamente pintado com um toque de tragédia.
Chame Mortal foi o primeiro desperto a se tornar um mestre. A Espada Quebrada, seu genro, foi o primeiro mestre a se tornar um santo. É claro que eles não fizeram isso sozinho, cada um tinha um grupo de companheiros poderosos para compartilhar o fardo de desafiar o feitiço. Portanto, uma afirmação mais adequada seria que eles foram os líderes das primeiras cortes a conquistar o segundo e o terceiro pesadelo. No entanto, os nomes de seus camaradas não eram tão conhecidos. Sunny tinha certeza de que as crianças aprendiam sobre eles na escola, mas um rato de rua como ele só tinha uma impressão geral de quem eles eram. Principalmente, ele apenas lembrou que alguns deles estabeleceram os grandes clãs, mas essa era a questão dos heróis. Certa vez, Sunny disse a F que era preciso morrer para se tornar um herói. Isso não era uma piada. Uma pessoa poderia possuir renome e respeito por alcançar algo incrível, mas foi o ato de fazer o sacrifício final que o elevou ao status de herói. É por isso que o clã da Chama Imortal foi reverenciado muito mais do que os outros clãs grandes. Não apenas porque os líderes dessas cortes vieram deles, mas também porque teve um fim trágico. Ou tinha. Se Nephis conseguisse retornar ao mundo real, a fama de seu clã brilharia mais uma vez. Talvez ainda mais brilhante do que nunca. Os sobreviventes do exército de adormecidos já a tratavam como uma divindade. Mano, eu quero ver quão surreal vai ser quando ela conseguir sair de lá, tá ligado? Quando ela voltar, mano. Provavelmente vai demorar muito, mas meu amigo, vai ser top demais quando ela sair, mano. Com uma carranca repentina, Sunny abriu o livro desajeitadamente e começou a ler. Acostumado a ler em uma tela, ele lutou um pouco com o texto impresso, mas logo se acostumou e se envolveu na ilustre história do famoso clã. A primeira parte foi dedicada ao próprio Chame Mortal. E embora fosse interessante, não havia muitas informações que Sunny pudesse usar. Ele já sabia que o avô de Nephis estava entre a primeira onda de pessoas infectadas pelo feitiço do pesadelo e que lutou contra as criaturas do pesadelo durante o caos inicial que se seguiu ao seu aparecimento. Naquela época, milhares de pessoas foram repentinamente lançadas no primeiro pesadelo e morreram, resultado na entrada de milhares de criaturas do pesadelo no mundo real. É claro que quase todos eram apenas de nível adormecido, mas mesmo isso acabou sendo demais para o exércitos de já cambaleante humanidade. Nações inteiras foram destruídas, e por um tempo, o planeta ficou submerso no caos absoluto. Nossa, essa época aí deve ter sido tensa pra peste, né, mano? Pensa, o tanto de criaturas despertando, não tendo ninguém pra defender, tendo que usar arma pra matar as criaturas é loucura. Arma de fogo, no caso, né? Foi somente graças a pessoa como o Chame Mortal, que ainda não havia conquistado seu nome verdadeiro naquela época, é claro, que a situação mudou. Houve aqueles que sobreviveram ao primeiro pesadelo, depois entraram no reino dos sonhos e abriram caminho para os portais. Depois de retornar ao mundo real, eles se uniram e lutaram contra a maré das criaturas do pesadelo. Estabeleceram eventualmente uma nova ordem mundial. Aquela que existe até hoje. Eles eram pessoas duronas. Muito duronas. Tornar-se um desperto já era bastante difícil até hoje, com todo o conhecimento acumulado sobre o feitiço sendo livremente acessível a todos. Quando apareceu pela primeira vez, pessoas como Chame Mortal não sabiam de nada. Eles não sabiam o que era um aspecto, quantos níveis e classes de criaturas do pesadelo existiam, o que significavam, o que eram memórias e os ecos, o que era um portal. O mais importante de tudo é que eles nem sabiam se salvar a humanidade era mesmo possível. E ainda assim, de alguma forma, eles aprenderam e reagiram. Sunny não conseguiu imaginar quão sombrio e infernal aquela época foi. Na verdade, eles mereciam seu respeito, mas infelizmente, eles não mereciam seu tempo. Tá bom, justo, né? O Sunny respeita, mas não tem tempo pra ficar aprendendo sobre. Pelo menos não agora. Ele tinha coisas muito mais urgentes, então Sunny apenas folheou as páginas que descreviam a vida de Chame Mortal, seu eventual triunfo sobre o segundo pesadelo e sua morte heróica. O lendário mestre morreu defendendo as cidades da evacuação do ataque da criatura terrível que entraram no mundo real através de um portal de categoria 5. Como funciona essa categoria? Um exemplo. Categoria 1 é os mais fracos e sai só, desperto.
monstros fracos, aí vai aumentando por grau exatamente, ou tem um certo salto de força muito grande? Isso aconteceu apenas um ano antes de Sunny nascer e custou à humanidade um continente inteiro. Foi também o evento que levou a mãe de Nephis a se tornar uma Oca. Embora essa tragédia não tenha sido descrita em detalhes no livro, tudo que foi dito sobre foi que o Sorriso dos Céus morreu durante o desastre quando protegia civis. Sunny suspirou e depois se concentrou na leitura sobre a Espada Quebrada. O pai de Nephis não era um herdeiro de nascimento. Na verdade, ele veio de uma origem muito humilde e passou da obscuridade absoluta ao auge da proeminência graças apenas ao seu talento e gênio em batalha. Ele era um pobre que conquistou o coração de uma princesa e se tornou o herdeiro do clã mais venerado da história da humanidade. Meu amigo, mano, pensa você ser tipo o Sunny e casar com alguém top e virar tipo o líder mais top do clã mais top, mano, por casamento. É loucura, não? Não que ele não merecesse, né? Porque ele foi uma lenda também, ele era muito forte, pá. Então ele mereceu, mas vocês entenderam. A narrativa do livro enquadrou a história de uma forma que sugeriu que a Espada Quebrada ficou com o coração partido pela morte de sua esposa, e que foi essa perda que o levou a subir ainda mais alto e desafiar o terceiro pesadelo. Milagrosamente, a Espada Quebrada teve sucesso, tornando-se o primeiro santo. Primeiro santo é da hora, hein? O primeiro santo é maneiro. Não houve final feliz para sua história, no entanto. Apenas alguns anos depois, ele morreu no Reino dos Sonhos enquanto explorava uma região que mais tarde seria categorizada como Zona da Morte. Justo, né? Matou ele e virou Zona da Morte, mano. O livro terminou com um prolixo tributo aos dois heróis lendários e uma explicação de quão importantes foram suas contribuições para a sobrevivência e a prosperidade futura da raça humana. Sunny fechou o livro e balançou a cabeça. Que monte de merda! Ele podia não ter sido instruído, mas, como a maioria das pessoas da periferia, Sunny tinha a habilidade instintiva de reconhecer propaganda e ler nas entrelinhas das declarações oficiais. E o livro era isso, uma versão estabelecida e parcialmente ficcional dos acontecimentos que o governo gostava de transmitir às pessoas. A verdade era difícil de descobrir. Havia várias coisas sobre a suposta história do clã da Chama Imortal que não faziam muito sentido para Sunny. A primeira foram as circunstâncias da trágica morte do Sorriso do Céu. No papel, tudo parecia bem, mas Sunny sabia que ele não estava de fato morta. Pelo menos não no sentido tradicional da palavra. Ela era uma Oca. Mas como ela poderia se tornar uma Oca? De acordo com o livro, naquele momento, Espada Quebrada já havia se tornado um mestre. Os dois eram parceiros tanto na vida quanto na batalha, liderando juntos seu grupo. Isso sugeria que o Sorriso do Céu também era um mestre. Eu sei sobre quem que tá falando, né? Provavelmente é a mãe da Nephis, né? Mas nunca tinha falado que o título dela, o nome dela é Sorriso do Céu, tinha? Mas os mestres viajaram para o Reino dos Sonhos fisicamente, e não em espírito, como os adormecidos e os despertos. Não teria sobrado nenhum corpo sem a alma, se ele tivesse morrido lá. Então, como isso era possível? A linha do tempo não bate. O segundo ponto questionável foi a própria morte da Espada Quebrada. Os santos eram seres extremamente poderosos e matar um deles não era uma tarefa fácil, mesmo quando se depara com um inimigo esmagador. Um santo deveria ter sido capaz de pelo menos escapar. Os santos simplesmente não morriam a menos que tivesse um motivo para se manterem firmes e lutar até o último suspiro. A única criatura que poderia matá-los instantaneamente eram muito poderosos e raras para serem encontradas aleatoriamente, mesmo ao explorar uma região desconhecida do Reino dos Sonhos. Será que a Espada Quebrada teria sido tão imprudente e teimoso? Eu acho que não, né, mano? Provavelmente não. Deve ter acontecido algo muito específico. Sabendo que tinha uma filha que precisava de seus cuidados e proteção, o lendário espadachim não parecia Sunny alguém que se permitiria morrer facilmente, a menos que outras forças estiverem envolvidas. E finalmente, havia os outros membros de sua corte. Sunny sussurrou seus nomes: Espada Quebrada, Sorriso do Céu, Asterion,
Kisong, envio do clã Valor. Asterion, Kisong, envio do Valor. Aster, Song, vale. Ele conectou tudo, né? Que tá conectando os fatos, mano. E coincidentemente, mano, as pessoas que a Nefs odeia era da corte do pai dela, que supostamente morreu do nada, né? Muita coincidência isso. Mas é isso, família. Foi mal ter pulado esses capítulos, mas se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá like e até a próxima. Falou!